Se você tá sem libido e não tem explicação para você isso e quer resgatar, então esse bate-papo ao vivo é ideal para você participar ou assistir o replay se você tá vendo depois. Os bate-papos ao vivo que eu faço são bem curtos, bem direto e reto, bem sucinto, bem didático, do jeito que eu gosto, que eu acho que tem que ser. Então não duram mais de 30 minutos, estourando 30 minutos quando chegam, né? Então boa tarde para todo mundo que tá entrando e já almoçou, bom dia para quem tá entrando e não almoçou. A gente tá abrindo segunda-feira falando sobre libido, né? Vira e mexe, essa questão cai aqui na ginecologia emocional. Eu sei o incômodo que isso se torna para muitos de vocês que seguem, não são só mulheres que acompanham. Então é importante a gente, primeiro, afinar o conceito do que é libido, porque aí fica mais fácil de todo mundo entender por que é que tá sem isso. Né? Onde começa isso? Mas antes de eu falar sobre libido, vocês já estão sabendo o que está acontecendo nesse outubro rosa aqui na ginecologia emocional? Então, olha só, nesse mês de outubro, antes de eu falar sobre libido, todos os meus cursos, né, todos os cursos da ginecologia emocional, que são o curso de iniciação, que é a jornada da reconexão feminina, o workshop online de ginecologia emocional, que é onde tem o método ginecologia emocional, e o programa Meditar 21, que é um programa lindo, com 3 ciclos de meditações, né? É um programa que eu não divulgo muito, mas ele foi muito bem aceito, ele existe há anos e as pessoas se inscrevem nele sem eu falar, porque ele fica disponível no nosso blog, né? Então esses 3 cursos, além de estarem com descontos expressivos, de no mínimo 50%, as 200 primeiras mulheres que se inscreverem em qualquer um dos 3 nesse outubro rosa, vai ganhar de presente acesso ao meu programa Viva Sem Ansiedade. Então, como ansiedade e estresse tem muitos gatilhos e existem técnicas para a gente trabalhar isso, né? E são 2 vilões da nossa saúde emocional, ginecológica em geral, eu decidi que nesse mês de outubro, para qualquer curso que você se inscrever, você vai ganhar de presente acesso a esses 9 passos práticos para segurar esses gatilhos do estresse e ansiedade, que são o programa Viva Sem Ansiedade, tá? Então vocês podem ir no link da bio, que vocês vão encontrar esses cursos lá, né? Para quem quiser saber mais sobre o curso de iniciação, aproveitar esse presente de outubro rosa, pode digitar aqui nos comentários a palavra jornada, que eu vou mandar por mensagem privada. Quem tiver interesse no workshop online, pode digitar aqui nos comentários a palavra ciclos, que eu vou mandar também. E o Meditar 21 fica disponível lá na aba de cursos do nosso blog, que é o ginecologiaemocional.org. Aqui eu vou colocar o tema de hoje para quem entrou agora, porque eu já vou entrar no assunto, tá? Que é, perdeu a libido? Vamos falar sobre isso aqui. Deixa eu fixar que eu tenho esquecido. Olha, gente, é muito comum eu ouvir a seguinte queixa aqui. Nossa, eu sempre tive muita libido, né? Eu amo meu parceiro ou parceira e agora eu perdi. Você tem alguma receita, algum caminho para eu recuperar essa libido? Gente, quando a gente olha, né, vê essa palavra libido e restringe ela só à ausência do desejo sexual, fica difícil da gente entender porque a gente está sem libido, porque a gente tem um conceito errado do significado de libido. Libido não se restringe ao desejo sexual. Libido é uma força de pulsão de vida. É essa pulsão que nos faz realizar, viver, acontecer, fluir pela vida. Então, quando a gente perde a libido, geralmente a gente tem que olhar para o que está acontecendo na nossa vida.
como está o nosso desejo de viver e vibrar nessa vida. Porque, por consequência, alguém que está deprimido, depressivo, com alguma perda, em algum luto, com algum problema, com muito estresse, com muita ansiedade, vai ter libido para fazer qualquer coisa na vida, né? Não é só perder o desejo sexual. Porém, aqui eu faço atendimento individual só para quem já tem um problema ginecológico diagnosticado, né, certificado, que tá ali, é aquilo, passou pelo ginecologista e tem mesmo o problema, ou para quem tem questões sexuais. E essa questão libido vem muito. E aqui eu quero colocar um ponto de atenção. Então, de repente, eu te passo aqui, né, esse novo conceito que você não fazia ideia do que é libido de verdade. E aí você fala, não, tá tudo bem na minha vida. Não tem nada que esteja tirando a minha alegria de viver. Essa força de pulsão, né, que é a libido, pela vida, né, que não é só o desejo sexual. Então, se você não observa que isso faz sentido para você, você vai precisar olhar mesmo para o seu relacionamento. Desculpe. Ou para como está o seu entrosamento com o seu parceira ou parceiro sexualmente. Por quê? A gente pode amar muito uma pessoa e ter tido muito desejo sexual, muita química com essa pessoa. No entanto, as relações também têm seus ciclos. Elas mudam de fases, né? As duas pessoas mudam e a relação começa a mudar. E muitas vezes, nós mulheres que somos mais emocionais, guardamos dores em relação à relação que a gente está vivendo. Então, vou dar um exemplo aqui. É comum os casais discutirem. Só que, de repente, numa discussão que aconteceu, sei lá, há 1 ano, você ouviu algo que doeu, que magoou. Aparentemente passou, né? Porque você está vivendo a relação, passou, um pediu desculpa para o outro, ficou tudo bem. Mas se isso que você ouviu pegou muito forte em algum lugar, isso pode se tornar, sim, um fator que não te permite se entregar, ser vulnerável sexualmente, ou mesmo viver sua sexualidade confiando nessa pessoa como você vivia antes. E isso pode não só ser um start da falta de libido com esse parceiro ou parceira especificamente, mas pode ser um start para outras questões ginecológicas relacionadas à vulva e vagina e que estão falando sobre bloqueios sexuais. Então, existe, gente, além da gente olhar para a vida da gente, situações que a gente pode estar vivendo com o parceiro ou com a parceira e que mexem com esse desejo, com essa entrega, com essa vulnerabilidade que precisa acontecer num sexo sem máscaras, sem medo, de entrega. Hoje em dia, em geral, eu acho que nós, seres humanos, né, não são só mulheres, a gente está tão desgastado com tantos problemas de relacionamento, com tantas frustrações, com tanta decepção, que eu não sei até que ponto nós temos eu estou me incluindo nisso, né, nos entregado de fato nas relações sexuais e nas relações conjugais. E essa não entrega, esse medo, esse pé atrás ou uma mágoa é um fator para interferir na sua libido e para interferir também nesse prazer sexual, né? Então eu tô falando de libido aqui, mas assim, o número de casos de mulheres com problemas de Bartolinite ou cistos de Bartolin é muito maior do que há 5 anos atrás, por exemplo, né?
Eu vejo isso porque todas as vezes que eu faço um post falando sobre Bartolinite, glândulas de Bartolin, cistos de Bartolin, a repercussão é muito grande. Primeiro porque não se tem muita informação, né, sobre Bartolinite, tudo que envolve isso. Segundo que não se tem informação porque não era tão comum isso acontecer. Então, o que eu tenho visto, né, quando a gente tem alguma inflamação nas glândulas de Bartolin, algum problema com essas glândulas, que são as glândulas que produzem a lubrificação vaginal quando a gente está com tesão, quando a gente está com desejo, quando essas glândulas não funcionam direito, incham, criam cistos e se tornam um problema, olha como que faz sentido, isso já está falando que existe um problema ali, mesmo do seu corpo, do seu sentido, que o teu corpo está refletindo em você, a respeito dessa entrega sexual, desse prazer sexual, desse deleite. Porque se essas glândulas que produzem a lubrificação vaginal para penetração, que mostram uma excitação, estão com bloqueio ali, significa que a dona delas já está com um bloqueio aqui, que pegou no corpo, né? Então, as crises de herpes genital, as crises de HPV, essas doenças têm aumentado por um motivo. A gente não está usando preservativo, começa aí essa história, aqui fica um ponto de atenção. Vocês podem usar DIU, vocês podem conhecer o ciclo para usar camisinha só no período fértil, vocês podem escolher qualquer método contraceptivo, pílula, mas o que vai proteger vocês de contrair uma IST, que tem crescido muito o número de casos de herpes genital e HPV, é só a camisinha. E isso é amor próprio, é cuidado com a gente. Então, não é só isso. Depois que contraiu essas ISTs, o que explica as crises serem tão recorrentes, e isso eu tenho visto demais, é o estresse, é a ansiedade, é não cuidar da imunidade, mas é justamente as mulheres não saberem entender qual é o recado dessas crises. Essas doenças todas, elas estão falando sobre questões sexuais, e não é porque são infecções sexualmente transmissíveis. Porque eu canso de explicar aqui quando eu falo delas, né? Por que todas nós aqui podemos nos relacionar com o mesmo parceiro ou parceira que tem uma herpes ativa, que é onde a gente vai pegar o vírus, sem camisinha. E algumas vão pegar e outras não. Isso tem a ver com a imunidade, né? Isso tem a ver com o meu estado de espírito, isso tem a ver especialmente com a espiritualidade da coisa aqui. Eu não tô aqui só falando de corpo, tentando explicar para vocês que a cura é integrativa, vocês precisam saber a raiz emocional, precisam conhecer o ciclo, se conectar com esse centro energético uterino, usar isso a favor. Eu tô aqui para lembrar que nessa experiência de vida, esse corpo é um portal de sensações e de sentidos e que veio para te ajudar a você entender quais são as questões que estão te impedindo de viver essa experiência da vida com leveza, com alegria, com realização, com felicidade. O corpo, ele está avisando algo. E quando a gente tem alguma questão ligada à vagina e vulva, está falando do quê? Está falando sobre questões sexuais. Como eu vejo sexo, o que eu penso sobre sexo, como eu venho me relacionando sexualmente, quais são os bloqueios que eu tenho. Então, além da gente viver vários abusos ao longo da vida e que explicam muitos bloqueios sexuais e até muitas somatizações nessa região do corpo, tem esse lado que a gente precisa entender, que todas essas crises dessas ISTs, bartolinite, vaginite, vaginose, a própria candidíase, estão falando sobre como a gente está se relacionando sexualmente, né? Estão falando como a gente está lidando com a nossa sexualidade. Então, perdeu a libido, primeiro lugar, lembra que o teu conceito de libido ser uma palavra que significa desejo sexual tá errado. Libido é uma pulsão de vida.
Então, quando uma mulher está no período fértil, ciclando naturalmente, realizada, se sentindo gostosa, bonita, com autoestima, com autoconfiança, a libido dela está em alta, não é só porque ela está no período fértil e ela tem hormônios bombando. Porque quantas de nós que está passando pelo período fértil, sem nenhum anticoncepcional hormonal, todos os meses está sem vontade, sem desejo sexual? Eu tenho certeza que a maioria, porque a gente tem outros conflitos emocionais que estão nos ocupando nesse período. Mas quando a gente percebe que a gente está assim nesse período, a gente sente essa libido que não é só sexual, não é só um desejo sexual. É de se sentir com poder, inteira, sendo você, com beleza, feliz, realizada. Né? Olha a diferença de quando a gente está assim e se arruma para sair, que seja buscar o filho na escola. E a diferença de quando a gente não tá com essa pulsão de vida toda. Então vai impactar o desejo sexual. Agora, se você tá super bem na sua vida e percebe que perdeu a libido, isso que eu tô explicando não cabe a você, então olha para a relação que você está vivendo sexualmente. Para como está a sua relação com essa pessoa com quem você perdeu a libido. Porque a maior queixa que eu tenho aqui é: amo meu parceiro ou parceira, estou sem libido e não sei o que eu faço. Por quê? Porque a gente pode amar a pessoa, mas dependendo de como está essa relação, de algo que você ouviu, de algo que você fez, da culpa, do medo, do constrangimento, da mágoa, vai mexer com a libido. E isso é inconsciente. Então, se a gente tiver um pouquinho mais de consciência e atenção à nossa vida, como o nosso corpo fala com a gente, um pouco mais de autoconhecimento, é óbvio que o número de queixas de perda de libido vai cair aqui na ginecologia emocional. Nós, mulheres, fomos doutrinadas por um sistema patriarcal que quer nos colocar um cabresto a sempre terceirizarmos respostas sobre questões do nosso corpo que nós deveríamos conhecer desde a infância. Vocês que estão aqui me ouvindo agora, seja ao vivo ou no replay, seja pelo YouTube, seja no próprio Instagram, lembrem de uma coisa: quando a gente se conhece e quando a gente começa a perceber como o nosso útero, nossa vagina, nossos ovários vão reagir em relação a tudo que está acontecendo, e isso já aparece no ciclo menstrual, que é uma resposta muito rápida, a gente começa a ter a compreensão do que a gente tem que resolver na vida. Então, isso é um oráculo. Tem mulheres que têm um chamado para olhar isso só quando tem um problema, uma doença grave, né? E muitas ficam batendo a cabeça nesse sistema, tomando anticoncepcional, que corta as nossas principais características femininas, bloqueia os ovários, não vai curar a doença, mas a gente não tem informação. Muitas adoecem mais por seguirem esses tratamentos e é uma parcela pequena que compreende isso que eu explico. E aí, quando essas mulheres dessa parcela pequena revertem um mioma, conseguem colocar uma endometriose sob controle, sem sentir dores, sem anticoncepcional, quando elas conseguem evitar as crises de ST, quando coisas que não são comuns acontecer no sistema de saúde da mulher clínico, aqui do lado ocidental, todo mundo, a medicina fica: mas como? O que você fez? E é uma coisa muito simples e mais antiga do que Cristo. Por quê? Porque a medicina ayurvédica e a medicina chinesa tem 5, 6 mil anos. E essas medicinas sempre souberam. O corpo, ele é um portal de sensações e sentidos, que é uma ferramenta que nos aponta questões que nós precisamos curar na nossa vida, que nós precisamos alinhar no nosso estilo de vida, nos nossos comportamentos. Enquanto eu não sei isso, eu vou gastar dinheiro, energia e fazer um monte de tratamento paliativo, porque o problema volta. Deixa eu ver aqui. A Ana Paula. Oi, Ana Paula. Às vezes nem sinto adequada e fico muito triste, assexuada. São fases da vida, né, Ana Paula? Eu tenho uma amiga que trouxe essa mesma questão. Ela falou: ai, eu acho que eu virei assexuada. São fases da vida. Porque
tem fase, independente da idade, de estar no climatério, na menopausa. Quero colocar uma coisa aqui pra vocês, independente da idade de vocês, porque na menopausa e climatério todo mundo vai chegar se quer viver uns bons anos, né? Se você quer viver pelo menos 55 anos, você vai passar por isso. Tenha uma coisa em mente, esse estigma de que chegou no climatério, na menopausa, você perde a libido, você não tem mais lubrificação vaginal, é estigma, não é real. Isso varia de mulher para mulher e isso está associado também ao quanto você tem compreensão disso tudo durante a idade fértil e o quanto você se cuida através da alimentação, meditação, sono, né? E vários itens da sua vida que vão explicar por que algumas mulheres sofrem com os sintomas do climatério, né? A menopausa é só quando já passou 12 meses que você não menstrua mais. Quando chega a menopausa, ninguém tem sintoma mais. Então, existe uma confusão também, uma falta de informação social. Menopausa é quando já se passaram 12 meses que eu tô sem menstruar. Aí foi decretado. Aí, quando passou 12 meses, eu não tô sentindo mais nada. Tá tudo bem. Antes disso, enquanto meu ciclo oscila, eu posso sentir alguns fogachos, ter uma insônia, uma secura vaginal, algum desses sintomas ou nenhum, eu tô só com o ciclo irregular, fiz os exames e constatei, ó, estou no climatério, é aí que eu posso ter algum sintoma. Agora, o que explica por que algumas mulheres sofrem tanto e outras não sentem nada, tem a ver com o estilo de vida, com o comportamento e com quanto elas se conhecem. E quebrando, resolvendo questões do feminino já durante as TPMs, porque senão depois o climatério funciona como uma TPM zona. E aí, sem saber, sem entender nada disso, a mulher sofre mais, porque fica com raiva, porque não aguenta, porque não sabe se faz reposição hormonal ou não, sabe? Então, a gente tem fases na vida. Tem fase, nós mulheres não somos igual aos homens, que a gente tá com a testosterona sempre vibrando e sempre a gente vai ficar, com o perdão da expressão, com o pau duro e querer transar na hora. A gente não é assim. E mesmo tendo um ano de período fértil, ciclando sem hormônio, né, com tudo bem na vida, o que nos atrai sexualmente é a afetividade com essa pessoa, não é só a química. Tem pessoas, né, que bate a química, nossa. Às vezes é a pior pessoa para você se relacionar e você não consegue se afastar porque nisso casou, na parte sexual. Mas a gente tem maturidade de saber como é que a gente lida com isso. Mas tem fases da vida que a gente está voltada para outras coisas. Que a gente está voltada para o filho, que a gente está voltada para nossa carreira, que a gente está voltada em se realizar através de viagens, através de uma nova profissão. A gente não vive só com essas questões. A gente não vive pronta como homem, né? Então são fases. Então assim, quantas mulheres eu conheço que passaram anos sem ter relação sexual, né? Eu mesma tenho fases, né? Então assim, quantas mulheres passam fases em que tem vontade de transar com todo mundo, ou sempre com o mesmo parceiro que seja. Então são fases, né? Então assim, o sentir-se assexuada, Ana Paula, é uma fase. Parece que não vai voltar a ter o desejo? Parece. Até que chegue alguém que faça o seu corpo vibrar. E o seu corpo vai falar com você. E é engraçado que às vezes o corpo fala com a gente, com uma pessoa que a gente olha, a gente fala, gente, essa pessoa não tem nada a ver comigo. E é com aquela que a vulva começa a piscar. Né? Isso é muito louco. Meu mestre, o Satya Prem, ele fala uma coisa que é muito real. Ele diz também que a gente tem muitos estereótipos, muitos padrões, né? Então, quando eu olho os homens com os quais eu me relacionei, todos têm características físicas parecidas. O Matheus do Vida Veda também falou isso uma vez. E muitos deles têm comportamentos, forma de se vestir, forma de falar, a profissão, muito parecidas. Por conta disso, a gente perde, né? É do ser humano, a gente perde a oportunidade de se conectar com pessoas que têm muito mais a ver com a gente. E o meu mestre, o Satya Prem, ele fala que se você colocar as pessoas vendadas numa sala escura e fazer um trabalho onde elas se encontram pelo olfato, pelo cheiro, pelo toque, você pode se conectar com alguém que não tem nada a ver com o seu padrão.
Porque você não está sendo visual. Então ele até deu um exemplo, né? Que de repente ele estava falando com um cara, que de repente você vai estar aqui, você está com um padrão, um estereótipo de mulher aí que você sempre procura. Eu solto você vendado aqui na sala, com todo mundo vendado, e de repente você tem uma super química com uma senhora de 80 anos. E aí a hora que você tira a venda, você fica chocado. Porque aquilo não faz parte do teu padrão visual, da tua história, da tua ancestralidade, que te atrai visualmente. Mas o teu corpo falou com o corpo daquela pessoa. E isso atraiu. Olha que louco, né? Então tem isso também. Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui. Eu sinto dor há tanto tempo que me fechei para amor. A dor, Ana Patrícia, eu não sei se você está falando de uma dor no coração em relação ao masculino ou feminino, independente da sua preferência sexual, ou se é dor no corpo. Se a dor é no corpo, foi até bom isso daqui, mesmo que eu esteja equivocada. Eu já quero falar para Ana Patrícia e para todo mundo. Sentir dor durante ou após a relação, ou sangrar durante ou após a relação sem estar menstruada, não é normal. Indica um problema pré-existente. Vão ao ginecologista, tá? E se a dor é emocional, porque eu me identifico com esse viés da tua pergunta, do teu comentário, né? A dor emocional. Eu tô com uma dor com o masculino já há mais de 4 anos, desde a minha separação, que minha separação, quando parece que tá melhorando, piora tudo. Eu não consigo me separar há 4 anos, eu tô num litígio. Tudo isso, né, assim como nele deve causar várias coisas em relação ao feminino, porque ele tem a visão dele disso tudo, as particularidades dele, e as verdades e as traduções da mente dele, assim como eu. Então, do mesmo jeito que ele deve estar até aqui com o feminino, eu tô com uma dor emocional em relação ao masculino que eu não consigo me relacionar, né? E tá tudo bem. É o meu tempo de curar essa dor emocional. Não é fácil, não é simples. Nenhuma dor emocional, né? A dor do corpo é mais fácil de passar. Toma um remédio, segura o sintoma, depois a gente olha o que é que tá trazendo o sintoma, que é a raiz emocional. Mas na hora que tá doendo fisicamente, a gente tem um medicamento aí para resolver sintoma agudo. Mas e a dor do coração? E a dor da vida? Como é que ela fica? Eu não tenho relação há muito tempo e direto, eu falei aqui de Bertolinite hoje, minhas glândulas de Bartolin estão apontando que querem criar um caos aqui. Como eu conheço muito o corpo, eu começo a perceber bem antes de virar um problema, né? E eu tenho as homeopatias aqui que eu uso. Então, eu venho me questionando, né? Porque o que esse Bartolin tá falando? Ele tá falando da minha repressão sexual, né? Do quanto eu tô bloqueada, do quanto isso tá dolorido em mim. E também do quanto eu preciso liberar isso, né? Mas eu tenho meu tempo, então eu tenho que lidar com o meu corpo e eu tenho que lidar com a minha história de vida. E é isso, né, gente? Porque viver é um dia atrás do outro, é uma questão atrás da outra. Cistite que querem curar com antidepressivo e não me fez bem. Cistite não se cura com antidepressivo. O que é cistite? Infecção urinária. São águas paradas, são más águas de questões emocionais, Ana Patrícia, que você não está desaguando, que você não está desabando, que você não está chorando, que você não está falando. São emoções reprimidas ligadas à condição de você estar num corpo feminino, de mulher. Então, que tipo de sapo você está engolindo? Que tipo de dor você não está chorando? O que aconteceu meses antes desse quadro desencadear? Nem antidepressivo, nem antibiótico vão fazer efeito. Fica o convite para você vir se trabalhar, se desenvolver nesse autoconhecimento e curar isso de uma maneira integrativa dentro do workshop online de ginecologia emocional. Tô vendo que você escreveu aqui junto com a dor emocional também. Não tem escapatória, tudo começa nas dores da nossa alma. Você pode digitar aqui ciclos nos comentários, que eu vou mandar para você o site do workshop de ginecologia emocional. Eu falei aqui no início, isso é para todo mundo, que nesse Outubro Rosa, as 200 primeiras mulheres que se inscreverem ou no workshop de ginecologia emocional, ou no nosso curso de iniciação à jornada da reconexão feminina,
ou no programa Meditar 21 vão ganhar de presente acesso ao programa Viva Sem Ansiedade, tá? Porque eu sei que ansiedade, estresse, todo mundo nesse mundo tá vivendo. Esse é um programa bem gostosinho de fazer, com 9 passos práticos que vocês assistem em um dia e já colocam em prática de uma maneira muito leve e muito fácil de fazer, tá? Para saber sobre o workshop online de ginecologia emocional, que é o curso onde você vai aprender tudo que eu sei, tá? Esse é o curso pai de todos, ou mãe, né? Já que a gente tá falando feminino, mãe de todos esse curso. Onde tem o método de ginecologia emocional, onde você sai da pílula, onde você tem orientação nutricional para tudo. Ele é o melhor curso que eu tenho aqui. Além dele estar com 70% de desconto, você ganha o programa Viva Sem Ansiedade. É só digitar ciclos para quem quer esse curso. Para quem chegou aqui e não sabe nada de nada, precisa se inteirar. O que é ciclo menstrual? Né? O que a vagina somatiza? Não sabe nada de nada? Tudo isso tem no workshop. Mas você pode começar mais devagar. É a jornada da reconexão feminina. Você vai digitar jornada aqui nos comentários. Eu vou te mandar o site. Você também vai ganhar o programa Viva Sem Ansiedade. Agora, o Meditar 21 é um programa lindo, maravilhoso, que vai trabalhar sua autoestima, sua autoconfiança através de meditações guiadas. Você vai meditar de uma maneira fácil, gostosa, sem esforço. Ele está no nosso blog, que é o ginecologiaemocional.org, e ganha o Viva Sem Ansiedade também, tá? Olha, deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Eu já falei bastante, né? Olha, gente, eu falei hoje aqui sobre perda da libido e fiz uma reflexão mais profunda sobre o que a gente está passando com a nossa sexualidade, sobre alguns problemas de vulva e vagina que explicam questões sexuais. Quem chegou aqui agora, todos os meus bate-papos ao vivo acontecem de segunda a quinta, ao 12h30, horário de Brasília, e sempre são com temas. Hoje foi sobre perda da libido. E eu sempre coloco na véspera, nos stories, o tema do dia seguinte, para ativar a notificação, você já saber do que eu vou falar, e se te interessar, já tá aqui comigo nesse horário. Os replays ficam disponíveis sempre nos Reels também. E quem tem perguntas sobre o tema que não está sendo falado no dia, vai vir na sexta-feira, 12h30, horário de Brasília, para fazer a pergunta, porque sexta-feira eu não tenho tema. Eu tô aqui disponível só para responder perguntas. Quem quer fazer atendimento individual, a minha agenda de outubro já está aberta. Hoje, inclusive, eu já tenho paciente, amanhã também. Então, os atendimentos individuais, eles são online, são para mulheres que já têm uma doença diagnosticada, tá? Ou para mulheres que têm questões sexuais. Vocês podem me mandar uma mensagem privada. Oi, Karine, tudo bem? Eu quero saber sobre o atendimento, que eu mando as informações sobre o atendimento, tá? Então é isso, gente. Quero agradecer a companhia de vocês, quero desejar que essa semana seja para todas nós incrível, maravilhosa. Quero lembrar que toda segunda-feira eu mando a inspiração da semana por e-mail. Quem aqui recebe os meus e-mails, né? Eu mando de graça. Vocês podem ir no link da bio, cadastrar o e-mail de vocês, vai estar lá, receber meus e-mails semanais, né? Então eu sempre mando toda segunda-feira uma inspiração da semana. Eu acho que é o e-mail que mais abrem, que mais me respondem. Então vocês podem ir lá no link da bio se cadastrar, que vocês passam a receber a partir de segunda também, tá? E quero deixar um beijo para todas vocês. Espero vocês aqui amanhã de volta nesse mesmo horário. Combinado? Um beijo no coração, obrigada a todas, até amanhã. Tchau, tchau.